Rapaz, que filminho bom, que bela surpresa. Opa, lê aqui e vamos falar sobre um filmezinho de animação em stop motion. Vamos falar sobre Wallace e Gromit: A Vingança. Um filme de um dos melhores estúdios que tem só 2 dos 20 filmes. Eu não tenho um top 20, mas sem dúvida, A Fuga das Galinhas e Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais está nesse top 20 de filmes gerais da minha vida inteira, de tão absurdo. Ah, então você deve ter ficado muito hypado. Não, tá? Não sou tão fã de Wallace e Gromit. Não assisti os curtas, não assisti os especiais, os originais, não. Tá bom? Eu assisti mais Shaw Carneiro, pra você ter noção, do que Wallace e Gromit. E por causa da revolta dos Nuggets, eu já tinha percebido que eles não estão fazendo animações para competir, para ser a parte 2 das suas obras-primas. Não, não. Estão fazendo animações legais, divertidas, para expandir. São especiais que são filmes. São curtas que são filmes. E, sinceramente, eles conseguiram com esse filme, que é um filme muito bom. Mas, infelizmente, o que torna ele forte também torna ele fraco. Mas vamos, primeiramente, elogiar. Pro final, eu faço a minha crítica. Um filme lindo. Amigo, stop motion, sem dúvida, é uma das animações mais lindas. Aí você alinha uma animação linda, com uma direção linda, com uma fotografia linda, com uma conexão de cenas linda, com um humor espetacular, bem feito, que mesmo que você não gargalhe, eu não gargalhei, Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais para mim é muito mais engraçado, mas mesmo assim, com um humor extremamente bem feito, apresentando a temática muito bem, incrível, é um espetáculo. Você assiste esse filme, ele é mais lindo do que a Batalha dos Nuggets, porque ele é mais íntimo, ele tem mais classe, ele brinca mais com o gênero, ele brinca com o terror, ele brinca com o suspense, ele tem uma fotografia maravilhosa. E é uma das melhores coisas que é a comunicação visual. Eu vi eu falando de comunicação visual aqui, eu adoro narrativa visual, que é basicamente Wallace e Gromit. O Gromit não fala. E o vilão não fala. E o vilão, o Pinguinzinho, ele não só não fala, como ele é pouco expressivo. Então, literal, eles passam toda a emoção que o vilão tem que passar apenas com enquadramento e corte de câmera. Se você quer saber como uma trilha sonora, como uma música funciona pra te manipular, pra passar um sentimento, assista esse filme. Você tá vendo personagens que não falam, você tá vendo personagens sem expressão, tendo expressão apenas pela direção, e isso é incrível. A cena do Gromit indo buscar os gnomos, que são muito assustadores, e eu, como não gosto de terror e de suspense, então essas coisas de suspense me afetam muito. Ou seja, o filme não é assustador, mas como eu sou o cagão, eu tenho esse suspense maior. Naquela cena onde eles estão vindo por baixo, que aparece a luz bate. Meu Deus, que cena linda! Tive um deleite visual. É um deleite visual, é uma direção, uma fotografia impecável. Impecável. E a história, se o Wallace e Gromit: A Batalha dos Vegetais é uma história grande, épica, a história desse aqui é um curta. É o quê? Simples, direta, como se fosse um episódio, dá a sensação de um episódio com mais orçamento e um pouquinho maior. É isso, é um especial. E sinceramente não tem nenhum problema, e isso é a maior força desse filme, porque ele é simples, mas ele dá aquela sensação de episódio bom, que é uma delícia de você assistir. Porque você não vai esperando uma catarse, não. É um filme íntimo, é um filme que está desenvolvendo os personagens, é um filme que está tendo uma aventura, que está tendo uma investigação, que está tendo algo simples, mas bem feito, engraçado, que apresenta a nova personagem lá, muito bem feita. Ela sabe brincar com a metalinguagem muito bem feito, que mesmo que eu não conheça o Wallace e Gromit, eles conseguem conectar as referências de uma maneira espetacular. A referência da lua, aonde o pinguim faz uma mão. O seu primeiro link, que é chamado de link involuntário, quando você olha uma cena e você, através do que você assistiu, você acha que vai acontecer. Só que não é isso que acontece, ele faz uma mão robótica, para que você acha o quê? Beleza, ele fez uma mão robótica, sai da tela, ele falou, ele vai pegar a chave e para abrir a porta. Não, ele usa a mão robótica para ir no computador, hackear o computador do Wallace e mudar a invenção e corromper a invenção dele. Olha que detalhe. E não é apenas... Eles poderiam só fazer isso, mas não. Tem uma senha que ele vai pensando, ele erra, ele tem ele bate, ele tem um link. Aí depois vem um CAPTCHA. Que é incrível! Incrível!
que ele vai lá, queijo, queijo, queijo. O que é queijo? Tem lá a lua, que eu não conheço os especiais, mas eu conheço um pouquinho. Que eu falei, a lua é queijo. Não porque eu assisti os especiais, que eu não assisti os especiais, eu vi isso depois, mas porque eu conheço da história que existiam a lua feita de queijo. Como o cara sabe que o Wallace é um idiota, porque você já percebeu que ele conhece o Wallace de queijo. Cara, esse idiota, mesmo sendo um gênio, eu acho que ele acha que a lua é queijo. Eu não sei se isso tem alguma referência mais interna, tipo... A minha sensação é que esse pinguim, ele não é a primeira vez que ele aparece. A minha sensação é que esse pinguim é tipo um vilão antigo. Ele é muito... É um vilão tipo lá... Tem a série do Wallace e Gromit, e esse vilão ele aparece um pouquinho. Tipo, é essa a sensação que eu tenho. A volta de um vilão muito hypado. Essa é a minha sensação. Só que aí eu vou ficar devendo pra vocês. E se você é fã da franquia, posta aí o nome dos episódios que eu vou querer assistir depois. E mesmo assim é incrível. Os detalhes, a forma. E o começo do filme é muito bom. Porque ele vai mostrando o Wallace dependendo demais da tecnologia. E a lá celular. A lá uma crítica à modernidade. Onde quer que tudo fique tão fácil que perde a beleza da vida. Muito bem feito o começo desse filme. E não apenas isso, o terror, os suspenses e aqueles gnomos, filhos da mãe, que são assustadores. Eu não sou uma pessoa que gosta de terror, eu detesto terror. Eu nunca vou assistir um filme de terror. Mas quando um filme tem terror e usa esse terror, eu adoro. Eu adoro o terror que ele faz, o suspense que ele cria, a antecipação que o terror faz nas cenas. As cenas bizarras que ele usa, o corte seco que eles fazem para gerar esse terror que não é para você ter medo, é mais pelo suspense, é um terror de suspense, não tem jumpscare, mas o terror de suspense é incrível, eu adoro isso, principalmente porque eu não gosto, então quando aparece algo que eu não gosto e eu consigo ver valor, isso para mim é ainda mais efetivo, porque eu tô vendo algo que eu não gosto e estou conseguindo ver valor nisso, é incrível, mas infelizmente nem tudo são flores. A maior força desse filme, sem dúvida, é o que torna ele fraco. E basicamente, como ele é um especial estendido, o tempo literal que ele seria especial, que é os primeiros 40 minutos, são incríveis. São incríveis. O problema é, qual é a diferença de um especial para um filme? É só você pegar a diferença desse especial para o Wallace e Gromit. Filmes tendem a ser mais catárticos. Filmes tendem a ter a sua reta final, o seu último ato, maior, mais grandioso, como se fosse a catarse, como se o filme fosse uma linha subindo aos pouquinhos, uma linha reta subindo. Em um especial, ele quer ser mais contido, ele quer te passar algo menor, mas que ainda é muito valoroso. É nisso que essa série ela erra. No momento em que você tem a primeira conveniência de roteiro mal feita, é quando o filme começa a decair, que é quando um dos gnomos cai de costas e reinicia. Só você pegar, literal, essa cena e comparar com a cena do computador sendo hackeado. Olha a diferença que as piadas e as conexões são feitas. E o pior de tudo, eu achei quando eu vi essa cena que era uma antecipação. Nem mesmo o Wallace parecia saber disso. Feito para forçar uma importância e forçar o final, que não ficou tão bom. Essa necessidade do final ser grandioso foi o que me perdeu no final do filme. Porque eu via, nossa, como eles vão vencer, como eles vão vencer, como eles vão vencer. E foi fácil. Os gnomos são jogados de escanteio e são forçadamente, rapidamente e até mesmo anticlimático. São porque o final não é os gnomos. O clímax não é os gnomos. O clímax é a emulação do trem. Que se você pegar lá, a emulação de trem, que é aqueles... É um trem. Quem assistiu, aquele é trem, só que é um barco. Se você assistiu, sabe do que eu tô falando. Em vez do clímax ser os gnomos, a resolução dos gnomos, do clímax é aquela cena. E não ficou tão bom. Não é ruim, mas sai de um filme nota 10 para um filme nota 8. E aí que ferra. E não apenas isso, gente. A temática principal é sobre a dualidade da tecnologia, e não só da tecnologia, da facilidade de lutar e lutar por um mundo mais fácil, e esse mundo mais fácil perde o sabor, perde a importância, a facilidade que tira a felicidade de se viver. Nós lutamos por uma vida melhor, mas não quer dizer que o mundo melhor, uma vida melhor, é a vida que nós queremos viver. Não podemos apenas querer que o mundo fique mais fácil. E o Wallace não aprende nada. O Wallace não tem um desenvolvimento. O Wallace, numa cena, tá, tecnologia ao máximo. Na cena seguinte, tá,
Quem precisa de tecnologia? Ele não aprende nada, não se desenvolve. Que se fosse para um especial, não teria um problema. Porque o especial, episódios, não querem resolver todas as conexões dos personagens, porque tem que gerar episódio. Às vezes você aprender algo e o personagem não, já tá valendo. Mas é um filme. E eles tentam emular isso. Eles tentam fingir que ele aprendeu alguma coisa. Eles tentam quebrar isso. E o final é extremamente anticlimático e mal feito. Nossa, ele é mal feito? Vou dar apenas 2 exemplos para você assistir. Posso falar? Vamos lá. O que ele perdeu, o Wallace perdeu, naquele momento, o ímpeto de fazer invenções, porque ele se sentiu inútil. De onde veio esse desenvolvimento? De onde ele perdeu essa vivacidade de perder, de ser um criador? Do nada. Extremamente forçado. Ah, Lê, mas faz sentido. Não é fazer sentido. Pegue o reforço que a obra dá no começo para mostrar o quão dependente ele é de tecnologia. Quantas cenas tem? Como o filme se reforça a sua mensagem principal. Tem 5, 6, 7 cenas mostrando o quanto ele é dependente e quanto isso está afastando ele do que realmente importa. Tem não só uma cena, mas temos sequências de cenas. Tem piadas e que tem conexões. Ele, literal, quando a polícia tira as tecnologias deles, ele acorda, tem lá, se ferra, cai lá no canteiro, acabou. Acabou. E ele não vê o real problema. Ele pega o bully, aperta o bully e ele não vê o problema. Eu já falei que se fosse um episódio ou se fosse um especial, beleza. Mas é um filme. E tá colocando um desenvolvimento que não acontece. E porque quando vão resgatar ele querendo fazer invenção, é anticlimático. Vamos fazer uma conexão? O Wallace, quando aparece lá o gnomo pra salvar, é anticlimático. Ficaria muito ruim aquele robô salvar eles. Porque o filme todo tá falando para você não depender da tecnologia. Aí o Wallace vai lá, ele mesmo, sem aquela tecnologia, conseguem se salvar através do quê? No intelecto, não ficam dependendo da tecnologia, que é o Wallace que faz. Mas é o desenvolvimento do Gromit, acho que eu falei Wallace, perdão, do Gromit, para mais pra frente, do nada ele perde o âmbito de tecnologia que ele de ser um inventor, que tem algo lá. O pessoal começou a chamar ele de gênio louco. Isso poderia ser o motivador dele não querer ser um gênio, dele duvidar de si, mas isso não é reforçado no filme. Para do nada ele fazer uma invenção de umas botas que está rodando, volta e convenientemente são botas boomerang que acertam o robô. Cara, que anticlimático. Os robôs que estavam dando tanto terror, estavam dando tanta aflição, os robôs eles fazem as melhores cenas do filme, estão protagonizando agora a cena mais anticlimática possível. Tudo isso por quê? Para tirar os robôs de cena, porque o clímax do filme não pode ser os robôs, tem que ser aquela cena lá no final. E até mesmo essa cena no final não é tão bem feita, porque de novo, o robô salvou a pátria, a tecnologia salva a pátria. Caraca, cadê a dualidade do que estava sendo discutido? Ah, tá lá no discurso, mas não é só no discurso, tem que estar na ação. Quer ver eu melhorar essa cena? O Wallace pula, sem pensar, para salvar o Gromit. Ele pula, não os robôs. Aí ele pula para salvar o Gromit. Ele pega o Gromit caindo e olha para trás e vê os robôs. E o Wallace olha para trás e fala: ai, vocês nos salvaram. Para mostrar que o Wallace, no momento que mais importava, ele deu o que realmente importa, que é o sentimento. Ele não pensou, ele sentiu. Exatamente, da dualidade que estava sendo construída de tecnologia. Ele não pensou, meu Deus, eu tenho que salvar o Wallace. A minha tecnologia, essa tecnologia salve ele. Não, ele não pensou, ele agiu, ele sentiu. Ele fez aquilo que era mais instintivo, que era salvar o melhor amigo dele, que ele não poderia, como ele falou, viver sem. E não apenas isso, a cena final, a última cena é horrível. Para a própria temática do filme de novo. Não aprendeu nada, que não teria problema se fosse um episódio. E aparece lá aquela negócio que era para fazer carinho, que eu sei qual é a mensagem, que é que a máquina que ele fez para substituir o carinho, agora vai ser útil de verdade, enquanto ele vai fazer carinho no Gromit. Beleza. E o que mais? Porque depois dele fazer carinho no Gromit, o Gromit não vai lá e o Gromit vai para fazer o que ele ama, que é a jardinagem. Para a dualidade entre máquina e homem, objetivo e facilidade, fica mais bem feito, podia ser a máquina ajudando o Gromit. Por exemplo, o Gromit está lá, mexendo na terra, se sujando, e vem a máquina e dá uma ferramenta. E quem está fazendo, exatamente, é o Gromit. Tá vendo? E por que, Lê? Mas por que você está querendo isso, Lê?
porque o começo do filme é espetacular, bem detalhado, bem feito, para no final ser um final rushado. E com bem menos simbolismo do que o começo inteiro. O que foi aberto para o debate, o que foi bem feito e bem concatenado, as piadas e as antecipações, não foi fechado. É como se a finalização, além de ter sido fácil, não tivesse dado um final satisfatório para o debate que foi aberto. Nossa, Lê, você não tá pedindo demais? Você fez um filme, você não fez um curto. E infelizmente, ao você fazer um filme, eu vou tratar como um filme. Se você fez um arco final, conclua tão bem quanto foi a abertura desse debate. Não foi satisfatório. Não foi legal. A mensagem não foi passada da melhor forma possível. O ato final não tem a mesma qualidade do ato inicial. Principalmente porque o ato final é o que mais parece um filme. É o que mais precisa ser um filme. É o que mais eu gostaria de jogar fora. Infelizmente é assim. E sinceramente, é quase o mesmo erro da ameaça dos Nuggets, né? O problema é que com a ameaça dos Nuggets, eu não senti tanto isso porque eu tive um apego emocional. Fuga das Galinhas é um dos filmes da minha vida. É um dos filmes que eu mais assisti. É um filme que pra mim é muito importante. Wallace e Gromit é só um filme muito bom que eu adoro de paixão. Mas quando eu assisti, você sente exatamente isso. E a ideia inicial foi bem feita, mas a finalização fica, além de fácil, formulaica. Enquanto os filmes 1, por exemplo, são bons filmes, inventivos, revolucionários, essas continuações são qualquer coisa, são só bons, mas tem um quezinho neles querendo ser grandioso que irrita, porque eles não conseguem ser. É essa, né? É essa cena aqui, tá bom? Por exemplo, eu podia reclamar de muito mais coisa. O arco do Wallace, que não existe, que é inerte, ele é apenas um reforço positivo, só que isso não é um problema de fato. O Pinguim, que ele tem momentos interessantes, mas ele carrega o tecnicismo do filme, mas ele não é uma real ameaça, ele não se mostra uma real ameaça. Só usam artifícios de roteiro para fazer o Pinguim ser uma ameaça, o que não tem nenhum problema, principalmente quando você dá o próprio anacronismo onde ele ser inexpressivo, que é legal, mas nada disso seria um problema se o filme se abraçasse como especial e não tentasse ser grandioso no final. Talvez eu esperei demais, esperei de menos, isso não importa, mas muito obrigado por enquanto só. Espero que você tenha gostado mais do filme do que eu. O filme ainda é ótimo, o começo é espetacular, tinha potencial de ser o meu filme do ano passado. Eu assisti esse ano, né? Mas me perdoem. Do ano passado. De tirar, por exemplo, ser melhor que Robô Selvagem e Transformers One. Mas infelizmente não. Porque mesmo esses filmes tendo erros, são erros bem menores do que esse filme tem.